Galerinha, terceiro ano, YouTube também, que está acompanhando nossas aulas. Hoje nós vamos falar das três funções oxigenadas que ainda nos restam. No vídeo passado, na aula passada, nós falamos dos álcools, dos aldeídos, das cetonas e também dos ácidos carboxílicos. O momento hoje é falar dos fenóis, dos éteres e dos ésteres. Essa aula está programada para vocês para a próxima semana. O fato é que para essa semana ainda a gente tem aquela correçãozinha de exercício para fazer. Então essa aula imaginamos que seja do meado para o final da próxima semana. A ideia é para começar a estudar essas três funções aqui. A partir de agora a nossa organização vai ser assim: aula, canal no YouTube, lista de exercício, WhatsApp ou o Google Forms, se eventualmente mandar um link, e retirada de dúvidas, bate-papo, quando a gente tiver que fazer uma dinâmica melhor nesse sentido, ou até interdisciplinaridade com outro professor, a gente vai lá para o Zoom. Então é interessante que vocês também já baixem o aplicativo do Zoom, já tem aí no celular de vocês. Bom, dentre as funções, a primeira das três que a gente vai falar hoje são os fenóis. Os fenóis, eles são apresentados pela hidroxila, o OH. Esse OH precisa estar ligado diretamente ao anel benzênico. Tem que ter o benzeno e tem que ter a hidroxila ligada diretamente a ele. Quando eu tiver um fenol, o sufixo vai terminar com o nome. Com o fenol é o mais fácil, é o mais simples, é o mais comum de acontecer, mas também pode acontecer de terminar com o nome com hidroxibenzeno, o que também está correto. Aqui tem um exemplo de fenol, onde eu já numerei a cadeia. O meu carbono 1, obviamente, é onde está a função, onde está a hidroxila, e eu vou rodar essa cadeia de acordo com a proximidade da ramificação. Vejo que a minha ramificação está aqui no carbono 2. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Isso não é um fenil, não é ramificação, essa é a cadeia principal. Veja que a função está ligada diretamente a ele, não é aquele caso especial. Então aqui eu tenho, jovens, o 2-metil, no carbono 2 sai um carbono só, não tem ciclo, não tem que colocar nada disso, somente terminar com fenol, 2-metil-fenol. Esse é o exemplo de um nome de fenol, e aí eu posso brincar com as ramificações da forma que eu quiser, tá? Exemplos de fenóis: a fenolftaleína, nós aprendemos, falamos sobre ela lá no primeiro ano, o indicador de ácido base, de pH, a fenolftaleína, e também aqui a creolina. A creolina, ela é um composto usado como desinfetante, tá? Um desinfetante muito forte. O que pode acontecer com uma questãozinha de fenol? Embora isso não seja somente para fenol, mas na grande maioria das questões a gente vê isso aparecendo nos fenóis. Aqui é esse Ozinho, o Nzinho e o Pzinho na frente do nome. Isso significa orto, meta e para. A indicação orto me diz que a hidroxila, obviamente a função, ela é carbono 1, e aí a sua ramificação está no carbono 2. A meta, função no carbono 1, ramificação, qualquer delas que seja, no carbono 3. Para, função no carbono 1, ramificação, independente de qual seja, no carbono 4. Então, isso daqui é a mesma cadeia que está aqui, o 2-metilfenol, mas isso pode ser chamado de O-metilfenol. Professor, sempre metil? Não, pode ser etil, propil, isopropil, tercobutil, enfim, qualquer coisa, mas o Ozinho ele pode aparecer e não sei de onde veio. Veio daqui, posição orto. M vem de meta, significa que a função é carbono 1 e a ramificação é carbono 3, tá? Então aqui eu tenho o M-metilfenol. Professor, por que eu não posso chamar de 3-metilfenol? Você pode, velho. Eu estou te falando que pode acontecer dentro da sua questão do Enem. Pode vir o 3-metilfenol, mas pode vir também o M-metilfenol. Você precisa saber de onde veio esse M. A mesma coisa para o P. O P-metilfenol, tá? É 1,4, posição para, P-metilfenol, ou 4-metilfenol. Vejam que 1,
2, 3 e 4. Como se fossem casos especiais dentro dos fenóis. Ok? Eu vou deixar vocês copiando aqui, né? Enquanto isso, enquanto vocês copiam esse lado do quadro aqui, acompanhem uma dancinha aqui para alegrá-los um pouquinho. Isso é efeito do álcool, não é do fenol, tá bom? Não tem efeito de fenol aí, essa coisa ridícula é efeito do etanol, não é do fenol. A nossa segunda função são os éteres. O éter, meu jovem, eu tenho que tomar alguns cuidados, porque ele é a primeira vez que vai aparecer para a gente as substâncias que são heterogêneas. Lembra lá das classificações? Heterogênea tem que ter o heteroátomo, aquela substância que nesse caso é o oxigênio, que a gente está falando das funções oxigenadas, que precisa estar ligada no meio da cadeia, entre carbonos. Perceba aqui, ó o oxigênio, carbono para lá, carbono para cá, ó o oxigênio, carbono para lá, carbono para cá, mesma coisa aqui, o oxigênio. Então, para a identificação do éter, eu tenho que ter o oxigênio no meio da cadeia. Para nomear o éter, eu vou ter que contar a quantidade de carbono que eu tenho antes e a quantidade de carbono que eu tenho depois da minha cadeia. Vai ser sempre assim, jovens, ó, a menor cadeia, aonde tiver menos carbonos, mais oxi, depois segue com a maior cadeia, onde tiver mais carbonos, que é a cadeia principal, aí você tem que usar ramificação se tiver, infixo e o sufixo que vai ser O igual dos hidrocarbonetos, tá? A cadeia principal então vai ser assim. Presta atenção aqui, porque nesse caso aqui, as duas cadeias elas estão do mesmo tamanho, então eu não tenho condições de saber quem é principal e quem não é. Eu tenho 2 carbonos aqui e eu tenho 2 carbonos aqui. Então, independente de quem seja, da onde vem, eu vou ter uma cadeia principal e a periférica vai ser igual. Então, como é que eu vou nomear isso? Ó, 2 carbonos, tá? 1, 2 carbonos, 2 para cada lado, cuidado que aqui não é carbono. Então, menor cadeia, oxi, etoxi. Depois, a cadeia principal, que no meu caso aqui pode ser qualquer uma das duas, também, porque são 2 carbonos. Eu vou usar o infixo, que não tem dupla ligação, etan, e vou terminar com o O. Então aqui eu tenho o etoxi-etano. O etoxi-etano ele também pode ser chamado de éter etílico. Éter etílico, que é o éter aí que é usado, que é vendido em farmácias, inclusive, que é um anestésico extremamente eficaz. Inclusive os éteres, né, eles são famosos por ter revolucionado a área da anestesiologia. As primeiras cirurgias que a humanidade fez, a anestesia, foram utilizados os éteres. O éter é um produto extremamente antigo e conhecido pela humanidade. E esse daqui é o mais famoso, é o éter etílico, que é a nomenclatura usual, o etoxetano é a nomenclatura oficial dele. Então vamos aos exemplos aqui para aprendermos a nomear isso. Ó, a cadeia principal. Agora eu tenho diferença na quantidade de carbonos. A minha cadeia principal é a maior cadeia, é essa cadeia aqui. E aí, galerinha, ó, a cadeia principal, o carbono 1, numa cadeia heterogênea, não é mais aquele carbono da extremidade. É o próximo carbono após o oxigênio. Tá vendo o oxigênio aqui? Isso daqui não é carbono, é a ligação. Então, o seu carbono 1 é esse daqui. Ó. E aí você vai embora contando. 1, 2, 3. Essa é a sua cadeia principal. Agora, para nomear, que você tem a cadeia principal, você vem com a menor cadeia. Menor cadeia, 2 carbonos aqui. Oxi, etoxi. Cadeia principal. Na minha cadeia principal, que eu não tenho dupla, não tenho ramificação, não tenho nada disso. Então você vai para ela. Cadeia principal, 3 carbonos. Própano. Como não tem dupla, propano. E termina com etoxipropano, é o nome disso daqui. Nesse próximo exemplo aqui, eu vou dar uma brincada aqui na minha cadeia principal, vou colocar uma dupla ligação e vou colocar uma ramificação também.
Perceba que aqui é a minha cadeia principal, aqui é o maior tamanho. Então o meu carbono 1, ele vai ter que começar no oxigênio próximo à cadeia principal. Então está aqui, ó, 1, 2, 3 e 4. Vou nomear isso, começo com a menor cadeia, que tem um carbono só. Então eu venho aqui e coloco met, metoxi, sempre oxi para o éter, metoxi, e aí você vai nomear a sua cadeia principal. Ó, você usou esse como carbono 1. No carbono 2 você tem o metil, etoxi 2-metil. A cadeia principal são 4 carbonos, but. A sua dupla ligação está saindo aqui do carbono 2, e vai terminar com eno. Você tem aqui o metoxi 2-metil, but 2-eno, tá? É diferente de tudo que vocês viram até agora. Se ela for heterogênea, vocês não podem esquecer, tá? Aonde tiver mais próximo ao heteroátomo, vai ser o seu carbono 1, ok? Meus jovens, vamos falar agora dos ésteres. Embora éster tenha nome e cadeia muito parecida com o éter, funcionalmente são substâncias completamente diferentes. Na prática, o grande grupo de éteres equivale aos anestésicos, substâncias que vão fazer as pessoas pararem de sentir dor temporariamente. Os ésteres, eles envolvem os aromatizantes, os flavorizantes, as substâncias que dão sabor, os sabores frutados principalmente, aos alimentos industrializados. Você está aí, né, assistindo a aula, chupando uma balinha de uva, por exemplo, aquilo pode ter qualquer coisa ali na sua balinha. Uva não tem, tá? É um éster que um químico identificou, com aquilo como tendo um sabor artificial de uva. Presta atenção aqui que eu vou botar alguns exemplos de ésteres na prática. Enfim, os ésteres eles vão aparecer como? Tendo o oxigênio como heteroátomo, assim como eu tinha nos éteres, porém agora eu tenho uma C-dupla-O. Possivelmente você voltou aqui, do seu trabalho lá do terceiro ano, você está voltando aqui, porque os ésteres são os que mais vão aparecer também, juntamente com os álcools dentro das plantas medicinais. Então eu vou ter isso daqui, ó, dupla O e O no meio da cadeia, tá? No meio da cadeia. E agora muda, porque o éter, a cadeia principal era a maior cadeia carbônica pós-oxigênio. No éster, a cadeia principal é o lado que tiver com a dupla O. Aonde tiver a dupla O, eu vou começar a minha cadeia principal. E lembra que nas cadeias heterogêneas, o primeiro carbono, o carbono 1, não é o da extremidade. O carbono 1 é o carbono mais próximo ao oxigênio. Então olha aqui, ó, presta atenção que eu vou numerar a cadeia principal de todas elas. Ó, a dupla O aqui, mais próximo a esse oxigênio, independente de quantos carbonos tenha e da onde ele esteja, esse daqui vai ser o carbono 1. E aí você vai embora contando a cadeia principal. Olha para esse exemplo aqui, ó, você tem uma cadeia enorme aqui, mas ela não é a principal. A principal é o lado que tem a dupla O. E aonde está a dupla O vai ser o seu carbono 1. Mesma coisa aqui, você tem um carboninho para o lado de cá somente e para cá você tem a dupla O. Então você vem contando a sua cadeia principal de acordo com o que está a sua dupla O. Então não esqueça, se você começar contando a extremidade aqui, você vai errar, tá? A sua dupla O tem que ser o carbono mais próximo ao oxigênio. Quer dizer, a sua cadeia principal, o carbono mais próximo ao oxigênio. Preste atenção agora para nomear. Cadeia principal com a dupla O, mais ato. Isso daqui é um et. Como? Cuidado para não falar próprio, pelo amor de Deus, isso não é carbono. Isso é um et. Como você não tem dupla ligação na cadeia principal, etano. Por vício de linguagem, a gente pode colocar o O, mas também pode não aparecer, tá? Etanoato ou simplesmente etanato. Etanoato ou etanato. Ó, mais ato. Cadeia sem a dupla O. Qual que é a cadeia sem a dupla O? Essa daqui. 1, 2, 3 carbonos. 3 carbonos prop. E vai terminar com ila. Propila. Etanoato ou etanato de propila é o nome disso. Só o ato aqui.
ele lá no primeiro ano você aprendeu, bico de pato, aquelas coisas todas. E vem daqui, tá? Os ésteres, eles são sais orgânicos, são sais da química orgânica. Eles vieram exatamente dos ácidos orgânicos, que são os carboxílicos, que terminam com I, o ácido etanóico, propanóico, por aí vai. Quando ele vai virar o éster, vai virar o sal, mas a gente vai ter o nosso momento para falar de reações orgânicas. Próximo exemplo. 1, 2, 3, próprio. Sempre a cadeia principal primeiro aqui. Próprio, que é o contrário dos éteres. Próprio, não tem dupla ligação. Propanoato ou simplesmente propanato de 1, 2, 3, 4 carbonos, ó. 4 carbonos, não são 5, não vacila, aqui é o seu oxigênio. Ficou até feio agora, né? Propanoato de butila é o nome dessa cadeia. Agora, para a gente terminar, a nossa última cadeia aqui, já numeramos a cadeia principal, ó, tá para cá. E aí o que eu vou fazer? Agora eu vou nomear a minha cadeia principal, que é a primeira coisa que eu vou fazer. Então eu venho aqui e coloco, ó, 2-metil, porque a ramificação está no carbono 2. 4 carbonos, but, não tem dupla ligação, butan, noato simplesmente ato, butanato ou butanoato, de um carboninho só, metila. 2-metil butanoato de metila é o nome disso.